3 garotas atravessavam um terreno baldio numa cidade do interior de Minas Gerais quando viram uma coisa que nenhuma delas conseguiu explicar depois: um ser pequeno, de pele marrom, com chifres e olhos vermelhos que brilhavam no escuro. Em poucos dias, a cidade inteira de Varginha estava sendo citada em jornais do Brasil inteiro. Décadas depois, o mundo todo ainda fala sobre o que teria acontecido ali. 30 anos se passaram. Documentários novos foram lançados. Testemunhas voltaram a falar. E mesmo assim, ninguém, nem o exército, nem os pesquisadores, nem as próprias testemunhas, consegue dizer com certeza o que realmente aconteceu em Varginha. 20 de janeiro de 1996. Kátia Xavier e as irmãs Liliane e Valquíria Silva caminhavam por um terreno entre 2 bairros de Varginha, no sul de Minas Gerais. Foi ali que, segundo elas, viram a criatura pela primeira vez, parada, imóvel, olhando na direção delas. As 3 descreveram o mesmo ser, de formas parecidas: pequeno, com pernas e braços finos, pele marrom, e aqueles olhos vermelhos que nenhuma delas conseguiu esquecer. A notícia se espalhou rápido pela cidade. E não demorou para outras pessoas relatarem ter visto algo parecido nos dias seguintes. Moradores de bairros diferentes, sem nenhuma relação entre si, começaram a descrever criaturas parecidas, sempre pequenas, sempre com aquele mesmo brilho vermelho nos olhos. Em poucos dias, Varginha, uma cidade até então praticamente desconhecida fora de Minas Gerais, virou manchete em jornais e telejornais de todo o país. Segundo relatos de moradores da época, o Exército Brasileiro, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros teriam sido mobilizados para isolar a área onde a criatura foi vista. Testemunhas contam ter visto viaturas circulando a região por dias, e áreas específicas da cidade sendo cercadas sem explicação oficial clara na época. Rumores começaram a circular de que bombeiros teriam efetivamente capturado uma criatura viva, e que ela teria sido levada para um hospital da cidade sob forte sigilo. Funcionários do hospital, anos depois, ainda comentavam sobre um cheiro muito forte e incomum numa das alas naquele período, algo que ninguém conseguia identificar. Alguns disseram ter visto militares removendo um container da área isolada, escoltado de perto, sem que ninguém de fora pudesse se aproximar o suficiente para ver o que havia dentro. Décadas depois, essas versões continuam divergindo em detalhes: quantas criaturas teriam sido vistas, se realmente foram capturadas vivas, para onde teriam sido levadas. Ninguém nunca apresentou uma prova física que encerrasse a discussão. Semanas depois do caso, um dos militares apontados como envolvido na operação morreu, oficialmente, de uma infecção generalizada. Para muita gente na cidade, essa morte, tão próxima do caso, não foi coincidência. Para outros, foi só isso mesmo, uma tragédia médica, sem nenhuma ligação real com o que tinha sido visto naquele terreno. Nenhuma investigação oficial jamais confirmou publicamente uma ligação entre os 2 eventos. Mas a dúvida, uma vez plantada, nunca saiu da história. As autoridades locais e federais sempre negaram qualquer captura de nave ou ser extraterrestre em Varginha. Mesmo entre ufólogos que dedicaram anos ao caso, alguns concluíram, depois de muita pesquisa, que não havia provas concretas o bastante para confirmar a versão extraterrestre. Mas nenhuma explicação alternativa, animal deformado, farsa, confusão coletiva, conseguiu, sozinha, dar conta de todos os relatos consistentes de testemunhas diferentes, em momentos diferentes, descrevendo a mesma criatura. As próprias garotas que fizeram o primeiro relato mantiveram a mesma versão por décadas, mesmo enfrentando descrença e piadas de parte da cidade e da imprensa ao longo dos anos. Para quem pesquisa o caso a fundo, essa consistência, de relatos independentes, ao longo de 30 anos, sem mudar a essência da história, é justamente o que mantém Varginha vivo como mistério real, e não só como boato passageiro. Em janeiro de 2026, o caso completou 30 anos, e voltou às manchetes com força total. Uma nova série documental foi ao ar contando a história com depoimentos e materiais inéditos. E testemunhas do caso original voltaram a dar entrevistas, repercutindo até na imprensa internacional. 30 anos depois, as histórias continuam praticamente as mesmas, e ainda sem uma resposta que satisfaça todo mundo. Foi um animal desconhecido? Uma farsa que saiu do controle?
Ou será que, naquela tarde de janeiro de 1996, Varginha realmente teve um encontro com algo que a ciência ainda não consegue explicar? Se essa história te deixou curioso, você não está sozinho, é um dos mistérios mais falados da história recente do Brasil. Deixa aqui nos comentários, na sua opinião, o que realmente aconteceu em Varginha. Se você gosta de mistérios reais e arrepiantes como esse, se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana tem uma história nova esperando por você, ao redor da fogueira.